O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Graças a vós, Senhor. Diziam os latins: Historia magistra vitae. A história é mestra da vida. E nós podemos perguntar: Padre, por que na primeira leitura nos colocam relatos de séculos e séculos antes de Jesus, do Antigo Testamento, de batalhas, de guerras, de traições, como a primeira leitura de hoje, tirada do segundo livro dos Reis, que relata acontecimento de 7 séculos antes de Jesus? Vale a pena? A história é sempre mestra da vida. A palavra de Deus é sempre atual. Com estas relações de derrotas do povo de Israel do Antigo Testamento, nos diz em letras claras que quem ousa abandonar a palavra de Deus, o culto a Deus, o único Deus, e se permite de viver desligado de Deus, e cai na idolatria de recorrer a outros deuses que ele inventa, ou a cultura de algum lugar inventam, se prepare que coisas terríveis vão acontecer. Nós dizemos: Deus se castiga. Não é isto, não. Deus não castiga, Deus é amor. É o homem que se castiga a si mesmo, porque as consequências de premissas erradas que ele coloca, claro que serão desastrosas. No nosso tempo não acontecia a mesma coisa. Vamos ver, a história nos ensina no século passado, na última guerra mundial, que concluía aquelas heresias do nazismo e do comunismo. Nós não queremos Deus. Esta história passada. O homem é ele que se faz por si mesmo. Não precisamos de Deus, de oração, de igreja, de cristianismo, de redenção. O homem se redima por si mesmo. Tudo bem. Para onde levou o nazismo? Levou nos campos de concentração. Milhões e milhões de inocentes, homens, mulheres, crianças massacradas, em nome de uma ideologia. Para onde levou o comunismo? Mesma coisa. Milhões e milhões e milhões de vítimas. Uma sociedade que nega Deus,
expulsa Deus do seu contexto, se prepare que vai apanhar feio. Repito, não é castigo de Deus, é o homem que perde a sua inteligência, o seu controle, e aí se prepare que vai apanhar as consequências da sua loucura. Então a história é sempre atual. A liturgia se serve destes fatos passados para aprendermos sempre. Fiquemos com o nosso Deus, escutemos os profetas que Ele manda. E hoje os profetas são tantos, diz São Pedro, depois do Pentecostes, que cada batizado, até criança, torna-se agora profetas. Porque Deus pode falar pela boca de uma criança, de uma mulher, de um pobre, como acontece em 20 séculos de história de cristianismo. E agora vamos para o Evangelho. Vocês ficaram meio tremendo, Agora eu quero pedir a vocês que façamos o nosso exame de consciência e a nossa confissão pública. Eu, em primeiro lugar, como vocês. Eu me confesso publicamente a vocês que eu ofendo este Evangelho, quizá quantas vezes durante o dia, porque reconheço com todo o esforço e generosidade que é quase impossível, ao menos dificílimo, não julgar. Quem é que nunca julgou na vida? Levante a mão. Não precisa levantar porque todo mundo não vai levantar a mão. Nem eu levante a mão. Então nós vamos pedir perdão agora, todos juntos. Eu em primeiro lugar. Repetindo aquilo que vou dizer em ato de contrição e de reconhecimento desta nossa falha que é generalizada e que nos acompanha infelizmente sempre. Senhor Pai, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor Espírito Santo, tende piedade de nós. Pronto, com este ato de humildade, Jesus nos faz entender o pensamento deste pequeno Evangelho de São Mateus. São Mateus está iniciando o capítulo 7º do Evangelho dele. Recomendo sempre de não esquecer, não se omitir em ler os 3 capítulos 5, 6 e 7 de São Mateus, onde o evangelista compendia, sintetiza todo o pensamento e a doutrina de Jesus em estes 3 capítulos. Um assunto atrás do outro. Este é um dos assuntos que Jesus anuncia para nos ensinar no caminho da verdadeira verdade, que é Ele. Não julgueis para não ser julgados. É difícil, já reconhecemos. Mas Jesus recomenda isto. Não julgueis. Porque o julgamento só Deus pode fazer. Ou, em outros passos, Jesus reconhece: vocês, homens, olham a aparência das pessoas, não podem conhecer o coração da pessoa, nem os pensamentos das pessoas. Pode, às vezes, acertar alguma coisa. Só Deus pode ler o coração e a intenção verdadeira de uma pessoa. Por isso, não julgueis. Quando Jesus diz não julgueis, pode ser que ele tenha 2 colocações a fazer. A primeira: não julgueis para não ser julgados. Isto é, se você, meu irmão, minha irmã, se permite de condenar outra pessoa que é teu irmão e tua irmã, que você não conhece verdadeiramente, você corre o risco de não acertar o julgamento. Está fazendo uma injustiça. Pode condenar uma pessoa que não merece aquela condenação e pode cair numa falsidade, sujando
e prejudicando a dignidade de uma pessoa por uma sua palavra arriscada contra ela. É melhor que você se controle, se policie neste julgamento. Sei que não é fácil, não vai ser capaz como gostaria, mas a gente deve se esforçar para fazer um treinamento ao longo da vida. A segunda colocação é esta: não julgai para não ser julgados. Todo mundo, depois da morte, vai querer ir para o céu, não é? O senhor quer ir para o céu? Claro, todo mundo. Depois da morte, para o céu. O que significa ir para o céu? Não ser condenado. Porque se Jesus na porta do céu nos condenasse, pronto, não vamos para o inferno. Mas Jesus quer salvar todo mundo. Então Jesus recomenda: não condene, não julgue alguém, assim você não será julgado na porta do céu. Você gostaria de ser acolhido na porta do céu, com benignidade, com misericórdia, com perdão. Então você exercite este perdão, esta misericórdia, agora, lá na terra. E aí você fica mais respaldado, fica mais tranquilo. Na hora da morte, eu não quero morrer julgando, condenando, caluniando alguém. Eu quero viver em paz com todo mundo. Deixo a Deus julgar as pessoas. Se a gente morre assim, não será julgado na porta do céu. Não é? A gente se sai, estamos ganhando, não julgando. É uma recomendação de uma sabedoria evangélica profunda, mas muito prática. Porque Jesus encontra um obstáculo grandíssimo dentro de nós a respeito deste assunto do julgamento e da condenação. E acrescenta uma imagem muito prática. Se o teu olho está doente, não enxerga bem, é muito míope, ou tem algum defeito visível, você não pode enxergar bem. E você, por acaso, se atreve a querer arrancar um ciscozinho quase invisível no olho do teu irmão que está se coçando assim. Se você não enxerga bem, vai até quase cegar o seu irmão. Não faça isto, não tem capacidade. Isto no sentido físico. No sentido moral, Jesus aí, com um pouco de sorriso, mas muito realisticamente, diz uma coisa: lembre, meu irmão, o que você está acusando do seu irmão tem uma dimensão, vamos dizer, de 10 centímetros. A mesma coisa em ti tem uma dimensão de 1 metro. O que você está acusando um irmão, você já tem, porque você dá o que tem. Você está acusando o irmão que ele é injusto, porque você é injusto. Você não está certo, é você que sendo o escrúpulo na sua vida da injustiça, e então você vai refletir, projeta esta sua injustiça acima do seu irmão hipócrita. É você que deve se condenar antes de condenar o irmão. É claro, se eu tenho no meu olho uma trave, Jesus exagera nas comparações dele para a gente entender melhor, uma trave, esta trave me impede de enxergar. E eu, com a trave no meu olho, presumo arrancar o ciscozinho no olho do irmão. É impossível. Arranque primeiro a trave do seu olho, isto é, modifique a sua vista primeiro. Procure ser você justo, de ser você caridoso, de ser você honesto, de ser você direito, antes de chamar a atenção ao irmão para ser direito, honesto, etc, etc. É justo que quem não quer seguir esta orientação muito realista de Jesus se torna um hipócrita. Hipócrita, primeiro arranque a trava do teu olho, aí você vai enxergar para poder ajudar o irmão a arrancar o ciscozinho no olho dele. Meus caríssimos irmãos, o que estou falando a vocês, estou falando a mim mesmo.
eu aprendo. Dizendo, eu aprendo. O primeiro aluno desta aula de vida que a liturgia nos dá sou eu. Procuremos de tentar, digo tentar, de colocar em prática esta recomendação de Jesus. Porque Jesus quer que nós estejamos livres, que nós sejamos luminosos, que nós possamos ser coerentes, não hipócritas, com uma máscara. Hipócrita em grego significa máscara. Nós colocamos uma máscara para parecer diferente do que somos. Então, arranquemos a nossa máscara para ser o que aparece e para parecer o que somos. É um exercício constante, ascético, que acompanha a vida toda nossa. É uma purificação, uma conversão constante. Por isso Jesus, logo que começou a falar, recomendou: convertei-vos. A primeira palavra que saiu da boca dele como Redentor: convertei-vos, mudai de atitude, de julgamento, de vida, porque sabia que todos nós somos mascarados. Arrancai esta máscara aos poucos, para tirar a hipocrisia e ser sinceros, transparentes, coerentes. É fácil? Não é. É muito difícil. Mas Jesus veio trazer coisas difíceis. Ele quis assim. Quis que a gente carregue uma cruz. Foi dito antigamente, etc., pode tirar a mulher. Não, você deve ficar com aquela mulher, um casamento único. Jesus ensina um caminho difícil. Agora, para concluir, no contexto daquilo que a Igreja está ensinando a nós, o Papa, naquela exortação apostólica, Amoris Laetitia, isto é, a alegria do amor, na última parte desta carta, desta exortação dele, ele fala dos divorciados, dos que estão na segunda união. Ele reconhece que a Igreja, no passado, até recente passado, excomungava estas pessoas, marginalizava, as rejeitava. Estas pessoas divorciadas, separadas, que formam a nova família, na segunda união, se sentiam como cristãos de segunda categoria, abandonados pela Igreja. Sentiam vergonha, eram acusados de serem irregulares, de serem excomungados. Fora, por isso, não pode comungar. Excomungados, não pode comungar. Então o Papa recomenda: a Igreja Mãe, acabe esta atitude discriminadora. Na Igreja, todos são batizados e batizadas. Também aqueles de segunda união são batizados, batizadas. Estão filhos e filhas de Deus, fazem parte da mesma família. Todo mundo se sinta amados, acolhidos, aproveitados, valorizados, engajados em todas as pastorais que é possível. Agora, para respeitar a sacramentalidade do matrimônio, que é o projeto original de Deus, que não abre mão disto, porque Deus tem um conceito altíssimo do matrimônio, que representa sobre a terra a indissolubilidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo trazido aqui na terra numa família. Não vai abrir mão disto nunca. Então, porém, respeitando este projeto do Pai original, nós, enquanto irmãos e irmãs, embora falhamos ou dificuldades particulares, que cada caso é um caso, nos levaram a fazer uma segunda união, que todo mundo se sinta à vontade na Igreja, todo mundo se sinta acolhido, não se sinta discriminado, julgado, condenado. Não cabe a nós. Nem Deus faz isto, que é Pai de todos. Respeitando então o princípio de uma convivência também legal, mas a lei fundamental que deve reinar na Igreja não é esta ou aquela norma, por quanto nobilíssima seja, mas é a regra fundamental da Igreja, o amor e a caridade.
É a única lei que Jesus deixou sobre a terra. Amai-vos uns aos outros. E quem ama não julga e não condena. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.